Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, Clínica Social Jung Brasil e rede afiliada. E hoje, mês de maio, 2024, nós vamos falar sobre o Maio Furtacor, as mães, que entram em adoecimento psíquico, em sofrimento mental. O que, que a gente pode estar fazendo, primeiro, para compreender o que, que acontece. Segundo ponto, tá? Para quem encaminhar, o que pode ser feito nesses casos? Com a gente hoje, tá a professora Carla Chiari, supervisora, professora de psicopatologia, direto de São Paulo. Olá, professora, bem-vinda. Olá, Jorge. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Um tema bem interessante hoje para a gente conversar. Maravilha. Está com a gente a nossa querida psiquiatra, a doutora Lisa Pena, aqui de Goiânia, também professora universitária, especialista em sexualidade, fora os outros títulos, e coordenadora regional do Maio Furtacor. Olá, professora, bem-vinda. Oi, Jorge, bom dia, muito obrigada pelo espaço aqui e pelo prazer dessa companhia sempre construtiva. Obrigada. Maravilha, a gente está aguardando também uma outra colega, Mariana Sordan, qualquer hora ela aparece aqui, se não tiver nenhuma outra intercorrência, Mas vamos começar com essa questão de delimitação, porque a gente vê na nossa prática clínica, professoras, não é raro a gente fazer esses recortes na área de saúde para populações específicas, E a gente sabe que por conta de todas as alterações, de responsabilidade hormonais, só o fato da criança, ser ultra dependente da figura da mãe, nem sempre a mãe tem aquela ajuda necessária, fica sem dormir, é uma coisa bagunça, Não é raro a gente perceber a famigerada depressão pós-parto. E o próprio sofrimento que a gente fala, por que, que isso é tão comum? Parece que eu vi uma estatística esses dias aí que em torno de 20% a 30% das mulheres entram nisso. Eu não sei se o dado, A professora Mariana chegou. Olá, Bom Mariana, dia, cheguei, é, consegui. direto de Minas Gerais com a gente. A gente nessas lives aqui, professora Lisa, a gente junta o Brasil, viu? E eu estava falando de uma estatística que eu tinha lido, que eu não sei se procede, porque as nossas estatísticas sempre deixam muito a desejar, mas que em torno de 20% a 30% das mulheres têm depressão pós-parto associadas à questão da insônia, não conseguir dormir direito. Procede esses dados, professora? Jorge, procede assim. A gente tinha uma estatística no Brasil em torno de 15 a 20% do desenvolvimento de depressão, ainda é muito chamada popularmente como depressão pós-parto, mas que após a pandemia esse número subiu, chegou em torno de 30%, e que de fato, como você veio falando do sono, da importância da qualidade do sono e a privação, que essas mães, recém-mães, experimentam, significa aí em torno de 70% de sintomas de humor, que quando a gente corrige esse sono, muitos dos sintomas de humor são atenuados só pelo fato de ter assistência ali com as demandas noturnas para que essa mulher tenha horas de sono mais seguidas, que o sono não seja tão fragmentado ou até a privação completa, de passar a noite ali em claro, porque até esse ajuste do ciclo circadiano do bebê, o recém-nascido tem essa ativação maior noturna, então se ela não tiver suporte nesse momento aí, vai culminar diretamente com a manifestação de sintomas de humor. Maravilha. O que, que vocês têm percebido? Eu queria começar também com as colegas, em termos de consultório, o adoecimento das mães, que acho que a gente está fazendo esse recorte na área de saúde mental, o adoecimento ele é coletivo. Pega a terceira idade, pega os deficientes, pega o homem, a mulher, as mães, mas nesse público das mães, Mariana, Carla, vocês têm percebido o que em consultório? Demandas que chegam para vocês, que vocês veem que é muito frequente, Eu, particularmente, eu vejo que é a crise da responsabilidade,
né? Na minha prática clínica eu vejo muito isso. Pronto, agora acabou a brincadeira, deixei de ser menina, agora sou mãe, então a vida que depende de mim, o que que eu vou fazer com essa criatura que está aqui no meu colo, né? Aí chora, desespera, descabela, bate aquele senso de responsabilidade absurdo, às vezes de proteção, e muita dificuldade por estar numa travessia entre o ideal, né, que sempre tem uma projeção de ideal gigantesca, e a realidade que nunca bate, né, porque a gente nunca vai conseguir ser a supermãe, super pai, sempre vai ter uma coisinha a desejar. Mariana, né, o que você percebe disso, desse adoecimento da mulher, né? Na verdade, ele é coletivo, né, gente? Hoje a gente está fazendo só um recorte, né? É coletivo, mas o que eu tenho observado muito é a consciência hoje em dia que se tem da maternidade que ela é compulsória e da paternidade que ela é opcional, né? E o quanto que essa falta dessa rede, ela também adoece muito, né? Porque daí fica a cargo da mulher a responsabilidade, inclusive, de fazer essa transição, né? Então, o quanto que essa mulher muitas vezes se vê sozinha, tendo que lidar com julgamentos, tendo que lidar com tudo que a maternidade, né, impõe. Então, essa amamentação, que ela não acontece de forma intuitiva, os palpites que atravessam, as noites em claro. Então, eu acho que isso vai contribuir muito para esse adoecimento, né? Então, e que ela não vai ter apoio na grande maior parte, na grande parte, né, das vezes. E o quanto que esse fator, ele sim é adoecedor, né? Então, inclusive no puerpério, que era uma das perguntas que eu ia fazer ali, né, para a Liz. Esse tema é muito caro para mim hoje em dia. Eu criei aqui na cidade um grupo de mães, para tentar, que mães cuidam de quem cuida de quem cuida, né? Mas é um pouquinho tentando olhar para esse lado, delas conseguirem entender que elas sozinhas, elas não vão conseguir dar conta, né? E o quanto que está chegando dentro do consultório esse tipo de questão, das mulheres que elas se encontram, na verdade, sozinhas, né? Então, o puerpério, eu acho que é uma coisa muito pouco falada. Muitas vezes as pessoas não sabem nem mencionar o nome, tem essa questão ali. E eu lembro que a Laura Gutman, sei que é meio espinhoso, né, tocar no nome dela, porque tem gente que vai amar, tem gente que vai odiar. Mas ela tira dos ombros da mulher aquela responsabilidade de resolver o puerpério em 40 dias. Né? No entanto, para nós profissionais, eu acho que é excelente isso, né? No entanto, a gente precisa ficar atento, e aí, doutora Lisa, por favor, nos oriente, nos fale, dessa questão de quando que o puerpério, de fato, se configura uma depressão pós-parto, né, o quanto que a gente tem, quais sintomas que a gente tem que ficar atento, né, em que momento que esse jogo vira. Então, Mariana, muito importante, porque falei recente na Casa Civil aqui de Goiânia, estive lá no Palácio aqui na terça-feira, falando sobre justamente essa questão. Eu trouxe a caderneta de gestante, eu fui fazer um compilado, eu olhei desde 2016, porque eu me formei em 2016, então até ali eu me lembrava, né, da característica, o que tinha ali de informação até 2016. Eu falei, nossa, deixa eu ver nos anos que se passaram. Então, fui olhando todos os anos até a última atualização foi do ano de 2023. É um documento, né, com 50 páginas, a caderneta da gestante, evoluiu-se muito, hoje fala do pré-natal do parceiro, tem tanta instrução legal ali sobre a amamentação, sobre as complicações possíveis, os enjoos, crises de hemorroida, tanta coisa, como cuidar do umbigo da criança, tudo. Nessas 50 páginas, na página número 42, após o cuidar do umbigo, tem assim, e nem tá em negrito, Jorge, nem tá assim, tá evidente. Aí a gente tem até que discutir também o quanto essa acessibilidade desse documento, né, de ser uma caderneta, de o quanto ela é inclusiva ou ela exclui, né, ela inclui ou inclui no formato que ela se apresenta hoje. Mas assim, então tá lá assim, fortes emoções. E aí tem 2 parágrafos.
apenas, que diz assim, olha, você acabou de se tornar mãe, você vai chegar em casa e pode ter uma realidade diferente te esperando e tal, tal, tal. Não fala o nome depressão pós-parto, não se fala de baby blues, não fala nada. Nada de saúde mental em 50 páginas. E aí, Mas, doutora a Lígia, história... Desculpa, pode falar, Jorge. toda a área de saúde mental ela é jogada para terceiro plano em qualquer gestão pública, né? Nós estamos aqui numa pandemia de saúde mental que está assolando toda a nossa população e o governo ainda está pensando se vai escutar os profissionais de saúde para começar a legislar alguma coisa, né? Então, eu vejo que o recorte do público mulher está sofrendo o que todos nós estamos sofrendo também, né? Que a saúde mental é sempre jogada, que nem você falou, numa cartilha de 40 páginas, é uma leitura superficial de meio parágrafo, né? Então, aí, isso me surpreende, porque que oportunidade, porque vai estar na mão de todo mundo. Como é que a gente perde essa oportunidade de furar a bolha? Porque quando eu vou falar nesses lugares, eu sempre falo, olha, quem tem dinheiro, quem tem recurso, vai ter acesso. Não vai faltar profissional para quem tem recurso, mas para todas as esferas da sociedade que vão ter essa caderneta na mão, o quanto seria, né, instrutivo e quantas vidas a gente salvaria, porque lá fala da hemorragia, de tudo isso, da prevenção, da contracepção após o parto e tudo. Só que hoje a gente tem estatísticas de que o suicídio materno mata mais mulheres do que sepse e hemorragias. Então, assim, a mortalidade materna ao longo dos anos, por essas causas, ela vem diminuindo, e por suicídio, não. Ela continua inalterada e tem projeções de aumento. E aí, numa cartilha, não fala sobre isso. Sobre como é frequente que essas mulheres pensem em morrer. E assim, para onde ela vai, né? Ela fala assim, se você não estiver bem, lidando com essa realidade bem, procure a unidade de saúde. Mas não traz, assim, né, possibilidades desse contexto. Unidade é essa que mal sabe lidar, né? Então, às vezes, se o profissional, o profissional, ele nunca passou por aquilo, e isso eu já vi a exaustão dentro do consultório, assim, ele não sabe dar nome, ele não sabe olhar para aquela questão e muito menos orientar a mulher, né? Algumas mulheres, a maioria delas, né, quando fazem esse atendimento, elas já têm uma nuance diferente, embora eu tenha pego algumas situações em que a orientação, mesmo assim, é muito precária, né? E é exatamente isso que você está falando, quanto que essa mãe, ela adoece, e ela adoece só, sem apoio, sem respaldo, sem diagnóstico. Maravilha. Deixa eu puxar aqui para a roda, que ela está quietinha, caladinha no canto dela. Carla, o que você me diz disso tudo também, né? Porque é notório que a gente tem um serviço de saúde que tem sua precariedade. Quando a gente vai falar de saúde mental, hoje a gente tem esse problema de uma invasão dos discursos da psicologia social sobre a clínica, né, que eu acho que o discurso social ele é importante, mas não em detrimento do olhar da clínica, né, mas a gente tem esse distanciamento de uma coisa rasa, num espaço que era para ser mais profundo, né? A gente está diante de epidemias aí de saúde mental, a doutora Lisa trouxe um dado muito significativo, até da questão do suicídio, e a gente percebe que isso é fato. Deixa eu ouvir a professora Carla agora um pouquinho. A gente está tendo uma movimentação muito pequena ainda no olhar de quem é a criança. A gente está falando de história de criança com menos de 100 anos. Né? A gente está falando de paternidade há menos de 50 anos. Então, a gente está falando de um tema hoje tão recente. E a mãe sempre foi mãe, desde a era matriarcal. Só que essa mãe também... Professora Carla, paternidade, se tem 10 anos, é muito, viu? Assim, é que dado estatístico, a gente fala de 50, porque pela questão, né, de 37 anos, da questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, tem um dado estatístico aí de uma obrigatoriedade de pagamento de pensão, de uma obrigatoriedade de se fazer DNA e colocar no registro, mas todos nós temos o registro com o nome da mãe. 56% da população brasileira só tem o registro da mãe. Então, a gente está falando de uma questão social grave.
em que não se olha para essa geração, para esse processo de construção, e vejo isso como um processo que vai trazer consequências cada vez mais graves, sociais, né? Quantas famílias são sustentadas só por mães? Então, tem uma questão social, uma questão histórica, e tem um livro que chama Maternidade, o Encontro com a Sombra. Primeira vez que eu li esse livro, você leu também, Ana? Muito bom. Sim, Eu posso te mandar depois, Lisa, eu tenho ele em PDF. É um livro que fala sobre esse encontro dessa sombra do coletivo. Quem que é a autora? Quem que é o autor? Já te falo já. a Laura Gutman, que é essa que eu acabei de citar, do Puerpério. Ela mesmo, isso. Eu e as dificuldades de guardar nomes, ela mesma. Tamo junto. Foi o primeiro livro que eu li sobre esse tema e fui lendo outras coisas, me trouxe a ideia dessa origem desse matriarcado, onde a criança era do coletivo, ela era do grupo, ela era da tribo. Então, essa criança ela era compartilhada, várias mulheres amamentavam essa criança. Então, existia um compartilhar desse nascimento totalmente diferente do patriarcado atual, em que a criança, o útero e a mãe né, bem controlado. Então, a gente está falando de uma história. Né? E, Carla, você está me remetendo a uma experiência na antropologia, contato com Javaés e outras aldeias aí. Isso é o normal entre eles. A criança não é só do pai e da mãe, ela é coletiva. Eu tive uma experiência de vida pessoal que eu tenho um irmão de leite. Não sei se vocês já ouviram isso. No interior é muito comum. Né? Minha mãe tinha muito leite, e aí eu tenho um irmão de leite. Porque a mãe dele não tinha, e a minha mãe amamentou nós dois. Aí eu brinco que vivia meio que uma tribo, porque a cidade pequena, todo mundo se conhece, essa coisa de um amamentar o filho do outro. Isso não é uma coisa comum que a gente ouve mais, até por uma ideia em que o leite é pouco, enfim, entre outros mitos que nós temos, e há também aquele mito da mulher que não tem leite, como se ela fosse fraca. Gente, tem tantas camadas, né? Vou tentar só centralizar na ideia. A gente está falando de algo que, enquanto não se olhar a criança e quem gera a criança como uma prioridade na nossa sociedade, a gente vai estar né, discutindo só a consequência, que é o suicídio, que é a depressão. E aí chega no nosso consultório, muitas vezes, uma mulher destruída, uma família, e a culpa sempre é da mãe. Né? Então, Sim, jogar eu na acho que roda essa história da culpa. Eu acho que nesse sentido a psicanálise foi muito perversa, Freud foi genial, mas botar a culpa de tudo na mãe é muito machismo e muita sacanagem. Né? Doutora Lisa Pena, eu tenho uma observação na clínica que me chama muita atenção, que a saúde mental, né, o sofrimento da maior parte das pessoas, inclusive das mães, isso foi falado pela Mariana, você começou a trazer isso também, ele é proporcional ao grau de isolamento da pessoa. A falta de apoio, falta de rede de suporte, falta de contato, né? E a gente está numa crise de socialização sem precedentes na história da humanidade. A queixa mais comum de consultório que a gente escuta hoje em dia é: estou sozinho, estou solitário, meus amigos sumiram, tá difícil você estruturar isso, né? Fala para a gente desse impacto direto nessa mãe, porque acho que nessas horas, que é a hora que a pessoa de fato precisa, né? Eu preciso de uma rede de apoio, preciso de uma mãe para me ajudar, uma sogra que ajude, uma irmã, uma amiga, né? Você se sentir sozinho, isso é o fundo do poço, né? Jorge, um dos principais fatores de risco para depressão aí, que hoje a gente tende a chamar de perinatal, porque esse desfecho, a gente cunhar esse termo de depressão pós-parto, a gente entende que essa depressão, na grande maioria das vezes, começou na gestação, ou essa mulher, às vezes, já engravidou deprimida, e não foi visto, não foi tratado, não foi diagnosticado, e o puerpério que não perdoa, né, a questão hormonal, a privação de sono, a culpa, toda a transformação que a mulher é imersa, e aí, né, a gente diz que seria simplificar chamar de depressão pós-parto, porque podem ter muitas coisas que antevêm aí, né? Mas então, um principal fator de risco é o baixo suporte social.
a falta de apoio pelo parceiro, né, a negação do parceiro pela gestação e o baixo suporte social. E aí, quando a gente fala de baixo suporte social, é também das empresas, né? A gente também convida as empresas a rever que tipo de apoio que dá para essas mulheres, porque ainda hoje, em entrevistas de trabalho, as mulheres ainda escutam o você tem filhos? Você pretende engravidar? Quando? E isso quer dizer se você será contratada ou não, independente aí do nosso nível de escolaridade, porque eu já passei por entrevistas também com esse tipo de pergunta, né? Você é casada, tem filhos, quer ter quando? Então, e aí a gente vai abrindo tantas caixas, né, assim, tantas esferas disso tudo, porque também a gente fala sobre a diferença de como o homem vive a carreira dele, de que a paternidade não impacta a produtividade, a ascensão profissional do homem, e que a mulher, sim, ela pode começar a viver uma ascensão e entrar num platô depois de tornar-se mãe, porque ela tem que diminuir carga horária, porque mesmo sendo aí a maioria do Brasil hoje, né, a renda da mulher ou é a única ou ela é grande parte, ela não é só complementar, né, ela é fundamental no orçamento familiar. E aí colocaram esse 56%, piano, né? colocaram esse baita desse piano nas nossas costas e a gente está carregando. Não deixou Sim. de ser mãe, não largou esse lugar aí do peito, da estética, e vão colocando pressão nas nossas Das costas e a gente tarefas, né? só aceita, a gente não abre mão de nada. E aí, então assim, tem tantos vieses, né, que essa história, né, como a Carla disse, senão a gente vai, não tem como a gente falar de saúde mental materna se a gente fala da estrutura social que versa, né, sobre tudo isso, que costura tudo isso. Então estamos isolados mesmo, né, e aí também eu acho que tem muito impacto também das redes sociais, dessa exposição enviesada, uma falsa percepção de amizades, né? Você tá o tempo todo ali cercado de pessoas, mas que na realidade não tem ninguém. Você olha para o lado e não tem ninguém. Sim. Embora tenha diversos likes e seguidores ali, mas do lado não tem ninguém para levantar a mão e te perceber e te socorrer. A precariedade da socialização é um dos grandes temas que a gente abarca nessa era do delírio que a gente vive. Inclusive, agora, dia 15, nós vamos gravar um documentário sobre isso. Esse é um dos temas que a gente traz. Porque você trabalha sempre em cima da fantasia, pouco o princípio de realidade, né? Ah, eu tenho muitos amigos, pode ter seguidores, isso não quer dizer que seguidor é amigo. É diferente até a conceituação, se você for esmiuçar um pouco mais, né? E a gente, na precariedade do tecido social, a pessoa fica mais frágil. E sob pressão, ela rui. E é curioso, doutora Lisa, eu queria manter contigo, porque não é só a mulher que recém deu à luz que tem esse problema. A gente pega em mães com criança que 10, 12 anos de idade, né? Filho na pré-adolescência entrando em parafuso. Né? Porque a questão, primeiro, da solidão e da pressão da vida também, né? Que a vida para todos nós está difícil, né? Mas tem muita mãe aí, né, já com um filho aí já saindo da primeira infância também que entra em parafuso, né? Jorge, em relação, assim, quando a gente fala desse ciclo gravídico puerperal aí, até o primeiro ano de vida do filho, a mulher fica mais vulnerável. Por sermos mulheres, a gente tem estatística já, a gente já adoece dos transtornos mentais ditos comuns 2 vezes mais que os homens. Nesse período de vida, a gente tem 10 vezes mais chance de desenvolver um transtorno ou ansioso ou depressivo. Então, nesse recorte aí, até o primeiro ano. E essa questão aí da sobrecarga, né? Já cunhamos recentemente aí, cunhamos não, porque não fui eu, né? Que não fui eu que sou estudiosa, só não cunhei o termo, mas do burnout materno, que é essa sobrecarga da função materna, porque não sair desse lugar da centralidade, né? E a gente ainda reproduz no nosso meio mesmo, dentro de casa, né? Até hoje, nossa, você pega o fulano para mim, você dá banho no fulano para mim, você vai fazer tal coisa para mim. A mulher ainda acha que quando ela recebe algum tipo de suporte, seria para ela, porque ela teria que dar conta disso tudo sozinha. Então, ela acha que quando ela pede um suporte para a criança, que seria um favor a ela.
E não, né? O pai não é só 50% do material genético, é também da responsabilidade, é também dos custos, é também do trabalho, né? Que bom, né, que passamos da época em que paternidade era ser ali, entre aspas, o provedor, né? A evolução também, porque tem passado e desejamos que passe, né, a paternidade, mas já que primeiro era o provedor, depois era aquele que, o que brincava, era bom demais, porque além de ele ainda dava uma moralzinha para a criança, né? E agora não, vamos chegar junto, né? Cai para dentro da criação dessa criança que também é sua. Você não está fazendo favor nenhum para mim, você está criando um filho que também é seu. E aí, E as mulheres a questão de sobrecarregam. estar junto, né? É a questão de estar participando, de estar junto, né? Estar atento às várias nuances que vão acontecendo. Mas na sociedade da solidão, parece que o casal também não tem esse diálogo, não tem esse suporte de troca para poder até falar, olha, eu estou querendo isso e estou precisando disso, né? Tem um muro aí entre as pessoas, né? Inclusive dentro do próprio núcleo familiar. Com certeza. Acho que, assim, eu estimulo sempre que tem oportunidade, né? Mas de estimular o diálogo, você está sobrecarregada, mas você falou, você tem pontuado, porque também vejo muito por parte das mulheres, a dificuldade em comunicar o pedido de ajuda e de aceitar. Aí a questão da culpa, de achar que está falhando, que tinha que dar conta, que está sendo uma mãe inferior, uma mãe ruim, porque não está dando conta de tudo. E aí a gente ainda tem, de novo, a rede social das lancheiras lá com a frutinha cortada em formato de coração, estrelinha. E aí falou, meu Deus, se tem alguém fazendo isso, onde eu tô na fila do pão? Tem. Eu tô E é mandando que um eu falo, stream, o que está acontecendo? doutora Lisa, a gente vai fazer um documentário sobre a era do delírio exatamente por causa disso, porque isso são as narrativas de fantasia que se você comprá-las para sua vida, você vai enlouquecer, né? E aí, Mariana? Eu queria fazer um contraponto ali, né, e também queria reforçar essa questão, né, que você estava comentando, Jorge, dessa consciência que vem, né, da mulher, quando ela, né, vira mãe, se torna mãe, mas você vê que o pai, ele não passa, né, muitas vezes por esse momento, ele não realiza isso, né, com essa paternidade aí que ela pode ser escolhida, ele não realiza, ele tem a opção de não realizar, de achar que tá tudo bem para ele manter os hobbies, quando essa mulher, ela não consegue nem mesmo se alimentar, tomar banho, quer dizer, o básico ali da pirâmide, ela não... Então, eu acho que isso é importante de ser colocado. Então, pelo menos a mulher, ela é obrigada, né, até pelo organismo, pelo próprio sistema psíquico, ela é obrigada a fazer essa passagem, coisa que para o homem, isso é eletivo, né. No entanto, e aí vem o meu contraponto, eu acho que eu concordo muito com o que vocês estão falando da rede social e a pressão que as redes sociais né, e as informações que a gente tem e a pressão que isso acaba se tornando, mas eu acho que tem um movimento aí, né, e agora a Vera Iaconelli acabou de publicar o manifesto antimaternalista, né, então bem puxado aí por esse pessoal que vai dizendo assim, olha, a maternidade, ela está muito longe de ser essa coisa idealizada, né, então traz críticas contundentes para a maternidade completamente romantizada, onde não se falava da questão da amamentação, do puerpério, do burnout materno, como a doutora Lisa falou. E, então, quer dizer, tem uma massa aí que está vindo e fazendo com que esses homens se impliquem com a paternidade, fazendo com que as mulheres sejam acolhidas, né, a mesma medida, né, aquela coisa da sombra, né, fazendo com que essas mulheres se sintam acolhidas através dessas duras críticas à maternidade, né, tentar trazer um pouquinho mais para o chão, então eu sugeriria fortemente as mulheres que busquem esses materiais, né, e algo que para mim foi transformador, e acho que eu recomendo em alta escala aí, que são os grupos de mães, especialmente aqueles que estão da mesma idade, que é quando você consegue ver que você não está sozinha passando por tudo isso, né? Então, Sim, à é medida grupo que de você... roda de conversa, né, professora? Exato, mas é uma roda de conversa que entra no nível da intimidade,
que vai falar das necessidades fisiológicas da mãe, do bebê, dos medos, dos pesadelos, dessas descobertas, mas que vai trazer um pouquinho mais para a base, vai aterrar um pouquinho mais tudo que a maternidade traz, né? Então, eu lembro que eu tenho um grupo aí desde que meu filho nasceu, e aí a gente brincava sobre a questão das noites mal dormidas. Quantas horas você dormiu? E mandava foto. Gente, isso aqui aconteceu com alguém? Porque daí você vai tirando de si aquele peso, a responsabilidade de entrar nesse nível idealizado, né? Então, acho que a mesma rede que assola é uma rede que pode acolher, né? Então, a gente tem que ter, talvez, essa visão mais crítica, né, do conteúdo. Muito bom. Professora Carla, Posso falar quer um pouquinho, comentar? Jorge, da questão da escola também, que foi meu mundo aí por 10 anos, então é bem interessante a gente olhar para a transformação da escola também. A escola antes era vista como tia, como uma creche, um depósito de criança. Historicamente, a escola foi mudando. Hoje a gente tem profissionais, eu trabalhei em 2 grandes escolas, e a experiência de encontrar esses pais indo procurar a escola com o bebê na barriga ainda, já me trazia um afago. Eu falei, olha, estão procurando num processo de se conectar com essa escola, e muitas vezes a gente fazia esse trabalho antes do bebê nascer com essa família. Como vai ser a adaptação, quando que essa mãe vai voltar, e muitas vezes empresas, a gente entrava em contato, tentando fazer parcerias, em que essa mãe tivesse respaldo de poder ir na escola amamentar a criança. Então, todo esse trabalho traz também uma rede de apoio, né, além do grupo de mães, da escola. A escola é uma representação de um matriarcado, sim, né, desse acolhimento dessa criança, e como era fascinante ao mesmo tempo. Hoje dou risada de várias situações, de uma criança uma vez que vomitou dentro do carro e eu estava na porta, que eu acolhi as crianças também, o pai desesperado, ela vomitou no carro. Eu falei, o senhor tirou ela? Eu não consigo, ele travou na frente, na porta do carro, né? E eu acolhi a criança, fui lá, tirei ela e acolhi o pai depois, sem criticá-lo, porque ele não deu conta naquele momento. Então, quantas outras mães e pais passaram por situações em que o coletivo deve acolher em vez de criticar, né? A gente fazia reuniões que chamava Escola para Pais. Então, a preparação para você ser pai. Então, foi uma experiência riquíssima. Então, existe saída, existe caminho, né? Eu critiquei o outro lado social, mas eu vejo movimentações de homens. E a gente precisa olhar também para as empresas e também, né, para essa licença paternidade, que é um outro ponto, que a gente... O pai 5 dias, gente, impossível. E eu recentemente estou com um caso de uma pessoa que eu atendo, um homem, que ele teve um bebê, ele fala, eu tive um bebê, parece que ele que teve o bebê, mas a fala dele me traz, assim, um acalento, que quanto que a gente está evoluindo. E ele pediu férias, e aí ele entrou em contato com a empresa, ele tem um cargo alto, e ele falou, se vocês não permitirem que eu fique na minha casa cuidando do meu filho, eu não trabalho mais. Então, é um homem que está também levando uma bandeira. Então, temos evoluções, mas ainda tem o outro lado da escola, entre que critica essa mãe, meu Deus, vai matricular a criança com 4 meses, que absurdo. É o único caminho que essa mulher tem. É o único. Ela não tem rede de apoio nenhum. Às vezes o pai abandonou. A criança é a mãe, né? Porque o abandono, ele é né? Parental. Você abandona. Você pode não querer ficar com a mãe, tá tudo bem. Mas você abandonar uma criança é de uma violência, de um crime, né? Essa criança. E aí a gente trabalha essa pessoa depois no consultório, tentando trazer essa trajetória que ela não tinha culpa, né? Entre outros textos, vou citar um outro texto que chama Filhos da Mãe, da professora doutora Irene Gaeta, que fala dessas crianças que foram criadas só por mães. Bem interessante também. Grande professora Irene Gaeta, nossa supervisora, também dá aula com a gente na pós-graduação. Que texto também, né? Fenomenal esse artigo dela, né? Professora Lísia, né? A gente dá uma volta aqui, né? Retornando ao Maio Furtacor, né? A campanha ela surgiu que ano?
né? Por que necessidade? Porque eu vejo que é um recorte importantíssimo na área de saúde mental. Até para tirar o peso desse piano, né, das costas da mulher, tornar a família mais harmônica, mais estruturada, né? E eu fico muito assustado, né, quando a gente pegou os dados da geração neném, porque eu tenho uma visão particular que ser mãe não é caminho de individuação de ninguém. E eu vejo que tem uma estrutura machista na nossa sociedade que reposiciona isso com força total através das igrejas. Quando a gente foi estudar a evasão escolar da geração neném, que 1 a cada 4 jovens não quer trabalhar, não quer estudar, vai viver naquela questão, principalmente o público feminino, que é mais de 60% dessa estrutura. Né? Por quê? Porque não quero trabalhar, não quero estudar, eu quero ser mãe. Você é uma mulher do lar, você é subserviente, vou estar nessa estrutura. Eu vejo que o pensamento religioso, ele reforça um pouco isso de um jeito errado, não que todas as igrejas sejam ruins com isso, mas tem uma visão meio distorcida nessa questão de novo, responsabilizar a mulher num processo ideal. Sendo que lá na frente ela vai sentir falta de ter um trabalho, de ter uma outra rotina, de ter uma outra perspectiva de vida. Né? E aí, doutora Lísia? Então, Jorge, o Maio Furtacor, né, ele está no 4º ano da campanha, né, de execução, de atividade da campanha. Ela nasceu, eu falo que o Maio Furtacor é um ecoar de todas essas reflexões que a gente já tem, que a gente já estuda, mas eu acho que é unir tudo isso e dar nome a um movimento, né, que o Maio Furtacor, ele veio, então, da pandemia, dessa urgência do colapso, né, da saúde mental, acho que das mulheres, dos turnos, das jornadas triplas que se tornaram quádruplas, né, com homeschooling, com todas as demandas, e aí cunhou-se, né, rascunhou, escreveu-se a campanha Maio Furtacor, e aí estamos no 4º ano da campanha, né, ela nasceu no Sul, pelas 2 idealizadoras principais, que foi a Nicole Cristino e a Patrícia Piper, é uma psicóloga e uma psiquiatra, e então, a ideia central, principal do Maio Furtacor é, de fato, tirar essa visão romântica da maternidade, de falar que o tempo, né, o mundo cor-de-rosa, o melhor tempo de vida da mulher, como se toda mulher comemorasse essa fase, que tivesse que viver num recorte ali muito, muito único, né? E a gente sabe que não. E aí é discutir tudo isso. E também a história do Furtacor é porque nós não estamos no mesmo barco quando a gente fala de maternidade. A tempestade pode ser muito semelhante, mas os barcos são muito diferentes. Né? Há o barco do privilégio e tá tudo certo. Que bom, ótimo. É cor-de-rosa? Maravilha. Mas tem as dificuldades, tem a maternidade solo, tem a maternidade da mãe atípica, tem a maternidade rara, tem a maternidade das mulheres de colo vazio. Então, tem diversos contextos que a gente precisa acolher e falar sobre todas essas particularidades e dar voz. Então, acho que o Maio vem muito para acolher e para desmistificar repetições de estigmas assim que a gente vem carregando, para tirar a culpa mesmo, para descomprimir estereótipos anteriores, assim. Então, gosto muito, é do meu coração. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, olha, já tem nome agora, chama-se Maio Furtacor. Eu conheci em 2021, logo no começo da campanha, e desde então eu balanço essa bandeira com muito amor e com muita garra, e desde 2022 eu me tornei representante, elas me convidaram para ser representante por aqui, né, você caminha comigo desde o ano passado, né, Jorge, me apoiando, incentivando que a campanha cresça, e vamos seguir, né? Hoje a gente tem, ontem, Jorge, inclusive, dia 23 de maio, foi aprovada em Goiânia. O prefeito assinou a lei, né, Maio Furtacor, que eu havia ido, naquela ocasião, até que você que me orientou, porque eu nunca tinha entrado numa Câmara Municipal para pedir nada, não sabia o caminho, foi o Maio Furtacor que me levou a aproximar da política e o quanto isso é necessário para todos nós, né? E aí, então, de setembro de 2022, ontem, essa lei foi sancionada, né, de fato. Isso porque não envolve verba,
é só para reconhecer, no município de Goiânia, o mês de maio como mês pela conscientização acerca da saúde mental materna. A gente vem comemorando aí ganhos, mas já temos mais de 100 PLs assinados pelo Brasil, somos mais de 400 representantes voluntárias, estamos em mais de 14 países, e como é necessário e urgente, né, essa causa. Com certeza, toda a saúde mental agradece, até porque se a mãe não estiver bem, quem que vai ficar bem? Você desestrutura a família inteira também, né? Aliás, qualquer pessoa adoecida no núcleo familiar desestrutura o núcleo familiar inteiro, né? Mas, ainda mais quando a gente fala, né, das mães solo, 56% da população tem que ter todo um olhar com cautela e cuidado para isso, né? De reintegrar, de juntar, de agregar, né? Eu sou muito temerário. Tudo que fala de desagregação, a gente tem que combater. Tudo que fala de preconceito, de jogar para o lado, de isolamento, a gente tem que combater as bolhas, reintegrar as pessoas. Cada dia que eu trabalho, eu vejo mais isso, né? Porque a gente está nesse movimento de reconstrução do tecido social, né? Que isso vem mostrando o tanto que isso tem piorado a situação mental de muitas pessoas, né? Trabalhar mais juntos, né? Gente, quanto tempo a gente tem ainda, por gentileza? Já vê que 6 minutos. então a gente já está indo para as considerações finais mesmo. Né? Vocês já viram que esse é outro tema também que não esgota, né? Não para, né? Vamos começar contigo, professora Carla. Né? O que você quer deixar de recado final aqui para quem está nos assistindo? Né? Que considerações a gente pode estar fazendo e pensar numa questão prática que possa ser aplicada, né? Se você está sendo, né, entrando nessa questão de constituição de família, né? O que pode ser feito aí? O que a gente pode... E as suas considerações finais, por gentileza. Perfeito. Da gente olhar para essa mãe com muita fraternidade, muito amor, muito carinho, né? Eu acho que é o primeiro passo para a gente poder olhar também para essa criança como um ser em desenvolvimento com potências. E aí a gente precisa olhar para esse social o tempo todo, trazer esse pai, essa família, essa história, numa construção mesmo de uma paternidade eficiente, de uma história. As experiências positivas que eu tive com escola me faz olhar para a mãe como uma possibilidade de uma rede de apoio à escola. Então, mães, vocês estão grávidas, comecem a procurar as escolas próximas. Eu quero matricular quando ele tiver 1 ano, não tem problema. Mas você saber que você não está sozinha na questão social, né? Uma possibilidade de um encontro aí. E da gente ir lutando como profissionais da saúde para que essas pessoas sejam ouvidas também, não só quando são adoecidas, e sim numa prevenção, num olhar muito acolhedor, né? É um tema que me toca muito, né? Por ser mulher, por acolher mulheres, por olhar, né? E por pesquisar patologia. Então, eu falo sempre que eu gostaria de não pesquisar mais isso, pesquisar só soluções, mas infelizmente ainda a gente está lidando com o pós, né? E deveria ser com o pré. Então fica aí. E amei estar com vocês, meninas. Olha, hoje, né? O bem-aventurado entre as mulheres foi só o Jorge, né, Jorge? Com 3 mulheres encantadoras. Então, amei estar aqui com elas. É um prazer conhecer a Mariana e a Lisa. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Jorge, pelo convite. Maravilha, professora Mariana. Eu faria considerações no sentido de vamos nos unir, mães, e eu acho que algumas coisas que precisam ser desconstruídas, né, que a gente precisa lutar, é o exercício da empatia, em primeiro lugar. Então, ao invés de eu ficar olhando para essa mãe e dizer para ela o que ela deveria fazer, qual que era a melhor conduta que ela deveria ter feito, se está errado, se está certo, eu acho que é entender o contexto que ela está vivendo. Como a doutora Lisa falou, assim, os barcos são completamente diferentes, e parar de julgar quem tem o privilégio. A gente fica feliz pela mãe que pode ter o privilégio, mas a gente também não pode perder o olhar para as mães que não têm, e o que é que a gente pode fazer? Então, estar perto dessa mãe, geralmente um ombro e um grande abraço já resolve muita coisa. Mas é esse exercício da empatia, do estar perto, do entender qual é o contexto social dessa mulher. E eu acho que sempre perguntar, cadê o pai?
Então, nas discussões ali nas redes sociais, eu vejo muito isso. Mas essa mãe foi uma irresponsável, mas essa mãe, mas essa mãe. Então, mas cadê o pai? Onde que estava o pai quando tal coisa aconteceu? Onde que estava o pai na hora de tomar determinadas decisões? Então, eu acho que esse é um exercício que a gente precisa fazer mais. Mãe, univos. Muito obrigado, né, professora Mariana Sordan, Carla Chiari, professora Lisa Pena, Jorge, nossa tenho muito grande a agradecer. psiquiatra. Obrigada, que elogio generoso. Eu tenho muito a agradecer sempre estar perto de você é sinônimo de boas companhias, né? Como você tem redes tão preciosas de pessoas tão valorosas que somam sempre, né? Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer conhecer, né? Estar na companhia da Carla, da Mariana e podendo trazer luz, porque o Mai Furtacor é sobre isso. É Furtacor porque, além dessas diferenças, a luz que se incide sobre a maternidade de cada uma de nós, de cada estrutura, muda como vai ser essa realidade. Então, trazer luz para tudo isso é o nosso exercício diário, é o que a gente precisa fazer, é o convite que fica. E vamos para dentro, assim, também da política. Vamos combinar, vamos convidar, né, e cobrar de quem tem o poder da caneta nas mãos de recursos, de meios para a gente reestruturar, né, essa malha social sobre tudo isso. Vamos rever licença paternidade para a gente trazer o homem para perto disso, porque se a gente diz, né, se a gente fala de uma licença paternidade, a gente aceita uma licença paternidade de 5 dias, a gente está de fato dizendo que a carga é da mulher, porque a gente está aceitando esse homem distante, que ele ainda teria que trabalhar, né, e a mulher ali presa na função, distante, né, das suas questões e tudo. Então, vamos atrás da política, não dá para a gente só dizer, não mexe com isso. Não, vamos lá mexer com isso, vamos entender, vamos bater nas portas e cobrar, né, soluções. Então, eu acho que também é muito o olhar da compaixão, desse acolhimento, que nós possamos nos acolher, refutar esses estigmas da maternidade, né, de quem pariu Mateus que o embale, né, tudo isso que a gente repete sem nem saber de onde veio. Então, vamos pensar, refletir sobre, refutar o que não cabe mais, o que não cola mais, e é bem sobre isso. Muito obrigada pelo espaço e pela companhia aqui tão agradável nessa manhã. Maravilha, né? Gente, esse é um tema que não fecha, né? A saúde mental da mulher, né, das mães, é recorrente, é bom a gente estar muito atento a isso. Acho que ficou muito claro que em sofrimento, gente, procura ajuda, procure bons profissionais, tem equipes qualificadas aí de psiquiatria, de psicologia, de analistas, né? Gente, não deixa sofrendo. Sabe, acho que a primeira questão é pedir ajuda, né? Segunda questão, vamos fortalecer as redes sociais, né? Se você está gestante, olha para quem são os amigos, com quem que você pode trocar, e às vezes você vê uma colega, uma mãe aí pedindo ajuda, gente, participa, sabe, é tão gostoso, né? Eu particularmente, que eu tenho de sobrinho, que eu tenho uns 15 sobrinhos, quarta-feira eu estava com o filho de um amigo, que eu participei da criação dele, né? Então era o tiozão que estava lá junto, né? Amigo do pai, né? Virei tio, estava lá, né? O senhor Heitor de Sá, né? Eu acho bonitinho isso, né? É tio sem ser tio, porque participa, tá junto. Você está junto, é essa questão comunitária que as culturas ancestrais nos ensinam, né? De pertencimento, agregar, tá junto. Vamos fazer mais isso. Valeu, gente. Até a próxima live. Obrigadão, Léo, pela ajuda aí no suporte. Meninas, pela companhia da manhã. Obrigada.